Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal AG Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action. Regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Aqui é Trader Augusto, fazendo aqui as operações. Acabei de sair de uma estreia imediata aqui, junto com um possível inscrito do canal. Então estávamos analisando alguns pontos do gráfico, onde e o porquê da entrada. E aqui nesse vídeo não vai ser diferente, né? O objetivo aqui é ajudar você a ter sempre mais clareza e precisão nas suas operações. O que eu estou vendo aqui, ó, no passado? Lembra daquele rompimento sutil que eu sempre falo para vocês? O gráfico fez um rompimento sutil aqui, lá no passado. Tá? E o que está acontecendo aqui? Falha. É uma falha de penetração de estrutura aqui embaixo. Você consegue observar isso? O que está acontecendo aqui? Quase uma indecisão gráfica, né? Mas pode ser uma ignição, sabia? Por quê? Porque aqui temos um rompimento sutil do macro lá do passado. Tá? Então fica de olho para você ver. O gráfico veio, fez uma tendência de queda, iniciou uma onda de alta aqui, e depois tivemos um final de movimento, um preenchimento, porém ele acabou parando aqui por algum motivo, por causa da rejeição, e aqui está havendo um engolfo, certo? O engolfo foi interceptado por uma ignição. Lembra da história do rompimento sutil? Pois é, o rompimento sutil entrega o processo, né? E o gráfico ele vai materializando o contexto. Então o que eu espero aqui? Um candle de compra para mim executar uma compra, tá? Caiu a conexão. Parece que está consolidando, né? Eu vejo um pouco mais de força de venda do que de compra nesse momento, mas ainda estou acreditando. Ainda estou acreditando que os compradores eles tenham aí o interesse de rebater esse candle de venda. Eu estava pronto para fazer uma compra, né? Por quê? Por causa do rompimento sutil aqui, ó. Ok? Mas esse candle aqui agora, ele está ensejando quebrar essa estrutura. Então, eu preciso entender o seguinte, se os compradores não revalidarem a minha análise, eu preciso esquecer tudo que eu estava vendo e tomar outra direção. Ó, grande rejeição no candle. Pode ser um falso rompimento. Mas falso rompimento do que, Augusto? O que você está vendo aqui? Olha só, eu estou vendo essa região que teria tudo para continuar e não continuou. Mas que agora, né, apresenta talvez uma reviravolta. Vamos ver. Se essa rejeição ela der início a uma tendência de alta aqui, nós vamos junto, tá? Por quê? Por causa do rompimento sutil que aconteceu aqui atrás. Tá? Olha só. Ele apenas desacelerou aqui, ó. E houve uma absorção dos vendedores. Certo? Pelo jeito o gráfico está acelerando aqui, ó. Ele criou uma aceleração. Está adentrando agora uma região de suporte.
E através desse candle aqui, eu já consigo ver a direção do gráfico agora clara. Então, eu vou esquecer o rompimento sutil aqui, certo? E já vou me alinhar aqui agora de acordo com o que eu estou vendo. Aproveita, nós estamos analisando candle a candle, já deixa aquele like especial, porque aqui você aprende realmente como funciona o gráfico. Eu vou fazer a continuidade já, tá? Ele acabou rompendo uma região possível, né, de um suporte, fez um rompimento claro ali, nítido. Aproveita e deixa aquele like especial para fortalecer o canal. Comenta aí, rumo aos 1000, ajude ao canal a chegar nos 1000 inscritos. Resta aí, acho que menos de 50 inscrições. Se você puder compartilhar também o vídeo com o seu amigo, que ainda não é consistente nesse mercado, compartilha, dá essa força, tá? Que com certeza vai ser bem retribuído para você. Tá? Eu pretendo fazer depois um PDF na hora que a gente bater os 1000 inscritos, tá? Para deixar para vocês fazerem download. E olha aí, ó, o gráfico correspondendo com a nossa nova análise, né? Porque a gente começou com o intuito, agora já mudou a direção. E olha aí, que vitória linda, né? Mais clara que água mineral, não é verdade? Então nós precisamos de mais outra entrada. Então você que está agora, né, começando a semana, eu quero que você comece a sua semana com o pé direito. Tá? Para que você comece a sua semana com o pé direito, você precisa estar aprendendo com pessoas certas, tá? Fuja de setups milagrosos, de indicadores milagrosos. Você tem que entender o negócio. Entenda, você só vai aprender a fazer operações no gráfico se você souber analisar o gráfico. Afinal, né? Analista gráfico, o nome já fala, né? Você vai aprender a analisar o fluxo do mercado, aonde o preço do ativo subiu, aonde ele desceu, né? Aonde ele lateralizou, e para tomar sua decisão. Minha decisão não era comprar, mas depois desse candle aqui, ó, ele alterou a minha direção. Ou seja, eu vi que eu precisava vender ao invés de comprar. Por quê? O passado reflete o presente, ele é o espelho do presente. Tá? E não existe mágica nesse mercado, existe análise, ok? Então vamos fazer uma outra análise precisa e perfeita. Então desejo para você uma excelente semana, que você possa, no dia de hoje, bater a sua meta. Se você tomar stop, respeite o operacional, não tenta recuperar. Veja o erro que aconteceu, tá? Estuda o seu erro para que você não cometa mais ele, ok? Bom, aqui o que eu estou vendo? Olha só, o gráfico, pessoal, ele é fractal, certo? O gráfico ele é fractal. Então, ele faz a movimentação no macro, ó, aqui, ó, por exemplo, né? Ele estava sutilmente em queda, né? E ele parece que continua a queda. Então, vamos confirmar? Na verdade, ó, ele não continua mais a queda não, tá? Ó, ele não continua a queda. Não continua assim. Ele continua a queda. Então, por continuar a queda, eu preciso só analisar um detalhe aqui, ó. Eu vou pegar uma linha de tendência, tá? Ó, eu vou pegar na ponta desse pavio, ó, vem aqui, e vou puxar e vou conectar ali, certo? Não, não era bem aqui. Mais um pouquinho para cima, mais um tiquinho. Ó, pronto. Eu já tenho uma ideia do que o gráfico está fazendo. Ele está em queda na macro, mas olha o que ele está fazendo. Olha só. Fundo duplo, quebra de estrutura.
Ó, aqui nesse momento, o que está havendo? Uma divergência aqui. Pode apresentar um final de movimento ou uma correção? Pode, certo? Ele está dentro de uma região que a gente já conhece muito bem aqui do canal. Você que está chegando agora, já já eu vou mostrar para você que região é essa. Olha só, ele está fazendo força para romper ela. Está rompendo, ó. Está rompendo. E rompeu. E parece. Ó, eu já vou entrar comprado, porque a força, a injeção de ordens aqui, né? O fluxo de ordens, a quantidade de pessoas acreditando nessa participação estreita é gigantesca. Tá? Então, olha só, ele desacelera e retoma de novo, né? Ele, tipo assim, como se ele fosse fazer uma curva, né? Ele desacelera ali, daqui a pouco ele acelera novamente e engata a próxima marcha. Mas, como nada é como a gente quer, eu também estarei preparado, né? Se ele fizer qualquer coisa que fuja do contexto. Tá? Nem aqui, ó. Essa área a gente já sabia que ele era de correção. E ele está corrigindo. Ok? E ele está engolfando também. Olha lá. Olha que engolfo magnífico. Então o que eu vou fazer? Trabalhar contra engolfo. É isso mesmo. Eu vou trabalhar contra engolfo. Tá? Por que eu estou trabalhando contra engolfo? Vamos ver se você sabe. Vai pensando aí, hein? Por que você. Eu estou vendo engolfo, estou vendo engolfo e estou trabalhando contra ele para recuperar a perda. Vai pensando que já já eu falo para vocês, tá? Então, o GBP-USD é o par da moeda. Eu nem vou abrir outro par, né? Só vou recuperar a perda aqui. E pronto. Recuperei. Vamos respirar fundo. Precisamos de mais uma entrada só. Eu acreditei na força de compra dessa galera aqui. Só que por estar numa região de equilíbrio, eu ignorei, né? O equilíbrio, porque estava demonstrando aceleração novamente. E aí eu estava enganado. Posso estar enganado? Posso. Mas na hora de recuperar minha perda, eu tenho que estar certo. E por quê? Por que eu preciso estar certo na recuperação de perda? Porque nós precisamos bater a meta. Vamos bater a meta? Vamos lá. Pelo jeito eu tenho até linhas antigas aqui do passado. Ó. Esse gráfico aqui, ele está me mostrando já praticamente uma fraqueza aqui, ó. Tá vendo? Uma reação dos compradores. Os compradores estão dobrando a aposta. Parece que está acontecendo. Ó, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Um throwback aqui no micromovimento, tá? Eu vou acreditar no EuroJPY, um throwback no micromovimento. O gráfico estava com intenção de mercado, daqui a pouco ele perde a intenção. Né? Os compradores dobram a aposta, os vendedores diminuem a velocidade de entrada. Né? Parece que eles não estão acreditando nesse momento. E por isso eu compro. Por quê? Porque o mercado parece que está tomando outra direção, os ventos estão soprando para outro lado ali, né? Sendo que o gráfico está em queda. Tá? Então eu estou entrando para mudança de comportamento, ok? Posso fazer isso? Posso, claro. Se a minha operação é de venda e eu estou vendo indícios que mostrem que está sendo criada uma alteração de comportamento no gráfico, eu tenho total liberdade para poder operar contra a tendência. Tá?
E é o que vocês viram aqui acontecendo. Afinal, né, na nossa modalidade aqui, nós só precisamos de 30 segundos para vencer a operação, né? Então vamos lá, vamos explicar então as entradas? Vamos lá. Olha que entrada linda essa, né? Bom, o que eu quero mostrar para você aqui, ó, é o rompimento sutil dessa área. Repare. Linha de tendência, ó. Olha o que aconteceu. Você consegue observar o rompimento sutil? Olha aí. Para quem conhece o nosso canal, eu sempre estou olhando esses pontos que o gráfico vem marcando, porque ele pode indicar uma continuidade de tendência. E o bigode está coçando aqui, viu, pessoal? É para fazer outra entrada, tá? Bom, deixa eu colocar o point of fix aqui. Vamos lá. Então, tem rompimento sutil aonde? Rompimento sutil em uma LTB macro. Ok. Eu aguardava que esse candle fosse uma ignição. Mentalidade reversa agora, hein? Para você entender depois a mentalidade correta, tá? A mentalidade reversa é que eu aguardava que aparecesse outro candlestick aqui, ó, que esse candle fosse uma ignição e que os compradores vencessem esse movimento aqui, depois fazendo força para superar aquele topo anterior, né, do rompimento sutil da LTB, ó. Rompimento sutil, esse candle esperava que fosse uma ignição, não foi, né? Depois há uma aceleração dos vendedores aqui que faz eu mudar a minha mentalidade e esquecer aquela operação que eu ia fazer para ajudar a tendência a prosseguir. A aceleração. Então, percebendo a mudança de comportamento, percebendo que a análise de compra seria descartada, o que eu fiz? Após a aceleração, esperei ainda mais outra confirmação, ó, porque estávamos em uma região de suporte, certo? Olha o que os emocionados fizeram aqui, ó, no suporte. Ah, está havendo agora uma distribuição. Vou comprar. Os emocionados tomaram loss. Quem não conseguiu controlar o emocional, o que aconteceu? Apertou o botão antes da hora, tomou loss. E aí o que o gráfico fez? Rompeu a região de suporte e nós fizemos uma continuidade. Você está vendo a diferença de quem é emocionado, quem tem dedo nervoso, para um trader que, ao invés de operar o gráfico, ele opera a si mesmo? Fica a dica aqui, ó. Será que você está operando o gráfico ou você está operando a si mesmo? Porque o trader profissional, ele opera a si mesmo. O gráfico para ele é tudo no automático. Então, é só ele e ele. E o momento certo de apertar o botão automaticamente. Pegou a visão? Espero que sim, tá? Então, os emocionados aqui, ó, começaram a enxergar coisa que não existia, né, e acabaram tomando loss. Enquanto a gente operou, nós fizemos uma operação baseada nas nossas emoções, seguramos a emoção, esperamos o momento certo e entramos após uma confirmação de rompimento de um suporte. E lembrando que a tendência estava de alta, não prosseguiu, né? E não era também após o primeiro suporte que ela encontrasse no caminho que ela iria subir. Ok? É isso aí. E lembrando também, né? Olha só as considerações que o gráfico poderia trabalhar em alta aqui, tá? Ó, aqui ele poderia trabalhar em alta, certo? Daqui para baixo é baixa, porque estamos dentro de uma LTB. E o que nós fizemos? Trabalhamos em baixa. Então daqui para baixo é baixa.
Porque lembra, o passado reflete, o passado ele é o espelho do presente? Pois é isso que eu quero te mostrar. Ou você esqueceu que nós estávamos trabalhando no canal macro de queda, né? Não pode esquecer, né? E toma cuidado, né? Quando alguém te mostra um aprendizado só olhando em candles, nos 10 primeiros candles, fazendo cálculos de comando, né? Vela de comando, alguma coisa do tipo. Não é bem assim. Tá? O mercado tem gente operando olhando no macro. Esse gráfico aqui, por exemplo, é espelhado do mercado de Forex. Não hoje que é o OTC. Mas o pessoal do Forex opera em altos times maiores. Então você vai ficar operando ali nos 10 primeiros candles mesmo? É isso? Fazendo cálculos matemáticos? Toma cuidado, hein? Porque às vezes 2026 vai passar e você não vai conseguir alcançar sua consistência. Por quê? Está acreditando na fórmula mágica, por exemplo. Nada contra, né? A pessoal que faz cálculos nos 10 primeiros candles. Mas, né, é muito melhor você fazer realmente uma análise gráfica raiz. Porque o mercado está vindo lá do Forex e o pessoal está em times maiores operando. Você precisa também considerar o macro, senão nada feito. Ok? Você viu aqui. Você viu que eu estava pronto para romper. Eu desisti de romper para poder fazer o canal macro, primário, de baixa. E esperei no micro ainda me dar um gatilho de rompimento de suporte. Você viu? Né? E no GBP-USD? Por que nós tomamos esse loss? É mais claro que água mineral aqui. Né? Olha só. Nesse momento aqui do gráfico, ó, eu estou dentro de uma região de equilíbrio. Ó. Quero mostrar para vocês. Ó. Resistência. Suporte. Aqui ó, é a região. Então veja só. Ó, resistência. Suporte. E olha aqui, toda essa área é uma área de equilíbrio. E olha o que aconteceu. A mágica aconteceu, infelizmente. Mas eu paguei para ver. Por quê? Olha só. Tendência estreita de alta. O que está acontecendo aqui embaixo? Você já sabe o que está acontecendo aqui embaixo. Preciso falar para você? Se você não souber, deixa perguntado no vídeo. Nós vamos fazer um treinamento aqui. O que aconteceu aqui anteriormente? Você já sabe. Então, o que eu fiz? Operei comprado. Mas não foi o suficiente a nossa força. Por quê? Porque o mercado teve que corrigir para continuar. Mas a direção estava certa. Tá? E eu já sabia do risco. Antes de eu entrar, eu já sabia. Mas eu não ia fazer nada contra o contexto. Entendeu? Então, eu paguei para ver. Mas, erre pagando para ver se realmente é, mas não erre na recuperação daquilo que você sabe que errou, porque foi um erro, um risco calculado. Tá? Então, olha só. Tomamos um loss para uma correção, ela engolfou. E aí, o que os emocionados fizeram? Opa! É um engolfo. A tendência cansou. Agora é minha vez. Eu vou trabalhar vendido agora. O que aconteceu com os emocionados? Que não operam a si mesmo. Eles não controlam a si mesmo. Eles só querem controlar o gráfico, mas nem o gráfico eles conseguem controlar. Por quê? Enquanto o trader profissional está operando a si mesmo, os traders que estão aprendendo, né, ganhando experiência no mercado, eles querem controlar o gráfico. Eles não sabem que tem que controlar a si mesmo antes de querer controlar o gráfico. Entendeu? Então tem essa primeira etapa antes, e ninguém falou para eles isso. E aí viram um engolfo aqui e entraram vendido.
Mas quem controla a si mesmo estava vendo apenas uma correção. E aí eu recuperei minha perda. É isso. Entendeu? Espero que você tenha entendido, hein? Agora, vamos ver o que trouxe a meta batida para a gente? Vamos lá. Meus amigos, analisar o gráfico é viver o mercado, né? Olha só, LTB. LTB. Essa LTB é superior. E essa LTB é inferior. Correto? Observe. Topos descendentes. Fundos descendentes. Opa, aconteceu algo diferente aqui. Está acontecendo algo diferente. O mercado está mudando o comportamento. Mudança de comportamento. Mas como assim, Augusto? Como que você conseguiu entender a mudança de comportamento? Ué, o mercado não é fractal? O que eu fiz? Eu não analisei o macro primeiro, depois eu vim para o secundário e depois eu vim para o terciário. O que estava acontecendo no terciário? Eu sabia que a minha operação era de venda. Eu já vim com a mentalidade de vender. Porém, olha só o que tinha acontecido. O mercado fez assim, ó. Desceu, corrigiu. Fez força para descer, equilíbrio de forças. Fez um throwback. Tá? Fez um throwback aqui, ó. No micromovimento. THRO throwback. Então, ele fez um throwback no micromovimento. Se ele está fazendo um throwback no movimento, mesmo estando em tendência de queda, sabendo que o gráfico está em um canal de baixa e que ele precisa continuar até chegar na LTB inferior, se ele está fazendo um throwback, eu posso vender? De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só a emoção dos participantes. Grave aqui, ó. Grava isso aqui, ó. Depois, grava isso aqui também. Depois, grava isso aqui. Vamos lá, hein? O que os participantes estão pensando aqui? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Por que eles sabem o que querem? Porque é início de um ciclo de queda dentro de um canal de baixa que está nascendo em uma LTB superior. Deu para entender? Certo? Se tiver muito avançado para você que está chegando agora no canal, esqueça isso. Só grave, eu sei o que eu quero. Já está de bom tamanho. Ok? Depois, com o tempo você vai aprendendo, certo? E aí o que houve? Correçãozinha dos compradores. Ok, tá tudo certo. O que está acontecendo com esse candle aqui? Eu sei o que eu quero e estou fazendo o correto. Ou seja, estou acreditando no movimento. Ou seja, quem entrou nesse candle aqui e transformou ele maior que esse, falou assim, olha, já que a galera já sabe o que quer e houve uma correção, eu vou depositar toda a minha confiança agora no próximo candle, porque a galera sabe o que quer, porque saber o que quer é fazer o correto. É ajudar a tendência a alcançar o outro lado, completando o ciclo de queda desse canal de baixa. Ok? Canal de baixa. Agora, olha o que aconteceu. Correção, depois candle de impulsão.
dos compradores aqui. O que o vendedor fez? Ganhou na míngua. O vendedor não conseguiu, quase ele não conseguiu reverter esse momento do gráfico. Sabe por quê? Porque está em uma região de equilíbrio do canal de queda. Olha lá, o vendedor quase nem conseguiu. O comprador começou vencendo, porque olha o tamanho dessa agressão. O vendedor no último segundo conseguiu reverter. E olha só, o comprador falou, agora é a minha vez. Então, assim, deixou os vendedores expostos. Então, o que esse momento do gráfico está falando para você? Olha, infelizmente, deixa eu colocar em branco. Infelizmente, nós sabemos o que quero, mas que queremos. Infelizmente, sabemos o que queremos. Mas estamos expostos. Mas estamos expostos. Por quê? Porque a gente continuou fazendo o que a gente estava acreditando a fazer em cima de uma força enorme contrária de agressão de compra. Então a gente terminou assim praticamente acreditando, mas dando o último suspiro. Dentro dessa exposição, houve um throwback e quem aproveitou o momento foi o comprador. Por quê? Porque o comprador já tinha feito a ignição dele na região de equilíbrio e funcionou como um trampolim para ele. Olha aqui a região de equilíbrio de 50% do canal. Então, criou um throwback. Tá? E isso custou caro para os vendedores, porque eles tentam de novo sair da região da LTB superior com uma força descomunal, mas o comprador domina o mercado e quebra a estrutura. Analisar o gráfico é viver o mercado. Vocês entenderam? Quem sabe analisar o mercado, vive o mercado. Tá? Quem iria esperar que através desse throwback acenderia uma confiança do movimento oposto? Quem iria esperar? Ninguém iria esperar. Mas se você sabe ler os sentimentos do mercado, mesmo estando em OTC, gráfico manipulado, o gráfico do cassino, enfim, você analisa qualquer tipo de gráfico porque você sabe ler o fluxo de ordens e as emoções que estão sendo apresentadas ali, mesmo que sejam emoções falsas. Entendeu? Então é isso, ó. O que eu faria aqui depois? Claro que eu ia esperar ele romper a região para poder entrar continuando. Porque eu já detectei. Eu sei o que quero, eu estou fazendo o correto. Infelizmente sabemos o que queremos, mas estamos expostos a perder o momento de ciclo de queda. E uma vez perdido o momento de ciclo de queda, nunca mais o gráfico será o mesmo depois. Ou seja, esse canal de baixa chegou ao fim dele. Ok? Ou seja, ele não existe mais por causa desse momento do gráfico, onde é extremamente necessário você saber fazer a leitura e entender que o gráfico está fazendo o quê? Uma mudança de comportamento. E quando há mudanças de comportamento, ele pode deixar de existir aquela figura gráfica, aquela estrutura gráfica. Entendeu? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação de hoje. Desejo para vocês uma excelente semana. Deixa like aí para ajudar a gente a chegar o quanto antes nos 1000 inscritos. Se inscreva se não é inscrito. Ative o sininho para receber notificações. E vou ficando por aqui. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto. Até mais.